Bem, pessoal, então, hoje o tema, eu vou começar falando aqui do teste Kolmogorov-Smirnov, o teste KS, como é bastante conhecido na literatura, é o que a gente chama de teste KS. Nós vimos em aulas anteriores o teste Q quadrado, que corresponde ao teste aqui de ajuste, né, de ajustamento, quando a variável em questão é uma variável que tem distribuição contínua, né? Então, nós vimos o teste Q quadrado, que é um teste que avalia frequências, com o intuito de analisar se seguem ou não um determinado padrão de probabilidade. E aqui, na aula de hoje, eu vou falar sobre o teste KS, que envolve dados de uma suposta distribuição contínua, né? Isso sempre pensando sobre a hipótese nula, né? A hipótese nula em teste é que aquela amostra, né, os dados vêm de uma distribuição contínua. Então, essa primeira parte aqui é mais um comentário de como você pode fazer para tornar o teste KS um teste Q quadrado, mas não é o caso aqui do nosso interesse, então vou pular aqui essa parte e vou direto para o caminho mais interessante. Então, no teste KS, a hipótese nula em teste, né, é que os dados, né, seguem uma distribuição F contínua. Essa distribuição F contínua. Certo? Contra a hipótese alternativa de que não temos H0, não H0. E aí, como eu falei para vocês sobre a questão dos elementos de um teste de hipótese, então nós temos as hipóteses, a estatística de teste, e aí nesse caso a estatística de teste segue esse padrão de cálculo, né? O máximo das distâncias entre a função empírica e a função sob H0. Essa função aqui está sob H0. E essa é a conhecida por distribuição empírica. Ok? Distribuição empírica. Bem, então, primeiro, vamos definir o que é essa distribuição empírica, né? Então, a função de distribuição empírica, ela conta aqui esse símbolo é de cardinalidade, né? Então, só colocando aqui o cardinal, né? Ou seja, conta quantas observações, né, estão à esquerda desse xizinho aqui. E aí supõe-se que os dados têm uma amostra, né? E essa amostra vai estar ordenada, né? Vamos ordenar os dados. E aí a amostra ordenada, vai ser possível calcular, né, o número de termos à direita de um certo x. E aí é como se fosse uma função escada, né? Uma função escada. E aí o que nós devemos fazer inicialmente é ordenar. Eu tenho uma amostra, né? Essa amostra ela é dada, são dados observados. Esses dados precisam ser ordenados
de forma que a gente obtenha uma amostra ordenada, né, da sequência crescente, né, uma sequência crescente, né, do menor para o maior, tá certo? E esse y1 é o menor desses elementos. O y2 é o segundo menor, o yn é o maior desses elementos, entre esses elementos. E o que nós vamos fazer é fazer a contagem, né, e acumular as probabilidades. Então, primeiro, se o x é menor que o menor, não tem ninguém, a função empírica é igual a zero. Se você está podendo ser igual ao menor e, no máximo, inferior ao segundo menor, então eu tenho um de n elementos. E aí a minha função de distribuição empírica salta 1 sobre n. Então, aqui ela começa em zero e daqui ela vai dar um salto e vai dando os saltos até que ela atinge o número 1, né? E aí ela acumula todas as probabilidades. O interessante aqui é de observar é que o tamanho desse salto é 1 sobre n, ok? 1 sobre n. E o tamanho desse salto também 1 sobre n, porém aqui ela vai acumular 2 sobre n, de forma que no eixo y nós vamos marcar 2 sobre n. Aqui 1 sobre n e aqui 2 sobre n. E assim por diante, né? À medida que você tem, nós temos aqui, ó, y1, y2, aqui o y3 e assim por diante. E aí, no final, né, a função acumula 1. No final, quando o x ultrapassar o maior dos valores, né, da amostra observados, eu acumulo 1, né? Sempre dando um salto de 1 sobre n. 1 sobre n. Nesse caso aqui, no yj e o yj mais 1, né? Eu vou dar um salto de 1 sobre n, né? Mas aí eu já acumulo, né? J, né, saltos. Então, J sobre n. Essa é a definição da função de distribuição empírica. E seguimos com essa definição, destacando aqui que a função ela é constante no intervalo, né, entre o yj menos 1 e o yj, e ela salta 1 sobre n em cada um desses pontos. Então, fazendo um resumo novamente, né, aí tentando colocar um desenho melhor. Então, aqui os eixos ordenados. Vou tentar. Aqui vou
Vamos dizer que ela começa em 0, né? Ela vai começar em 0. Aqui ela vai dar um salto, né? Esse salto ela vai assumir valor constante. Depois ela dá outro salto, fica constante. E ela vai dar outro salto, até que ela finaliza, né, com 1. Né, no acumulado, né? Então aqui eu tenho y1, aqui eu tenho y2, aqui o y3 e assim por diante, o y4 até o yn, né? Esse ponto seria o yn. O yn. E aí, a função dá saltos, acumula a probabilidade de 1, cada salto de tamanho 1 sobre n, né? Cada salto de tamanho 1 sobre n. E são n observações. São n valores observados. Essa função empírica, ela tende a ser uma aproximação discreta para a função sob a hipótese nula, né? E aqui é importante observar que sempre os intervalos abertos, né? Aqui, por exemplo, aqui o intervalo aberto, aqui, intervalo aberto, certo? De forma que ela é, à direita, ela não tem a extremidade fechada no lado direito, né, dos intervalos. Ok. Feito isso, vamos agora tentar entender como que a gente vai deduzir a fórmula do máximo, né? A fórmula do máximo dessa distância, né? A distância, na verdade, entre a função empírica e a função sob a hipótese nula, né? Que, nesse caso, uma função de distribuição associada a uma variável contínua. Bem, enfim. Se observarmos esse gráfico aqui, que ilustra aí o que eu acabei de desenhar para vocês, observe que a função empírica ela alcança o 1 antes da função sob a hipótese nula, né? Até porque ela é discreta. Então, em algum momento, ela vai passar, né, para essa região aqui, que eu estou marcando aqui em vermelho, e aí, a partir desse ponto, a função empírica fica por cima da função f, né? E aí, se você observar a distância do f empírico menos f empírico menos f, vai ser um número positivo, tá? Vai ser um número positivo e isso vai acontecer, né, nessa região exatamente em um ponto onde a função empírica está sendo avaliada neste ponto,
YJ, né? E a função f está avaliada, né, exatamente nesse ponto, né? Então, eu tenho o FE calculado no YJ e o F calculado no YJ. Ok? Aqui a função empírica no YJ é exatamente o J sobre N. E a função empírica no YJ fica a depender da fórmula que você utilizou na suposição nula. Então, resumindo aqui, se o objetivo for identificar o máximo da diferença, né, no caso aqui, do FE com F, compare o J sobre N com a função F, né, calculada em cada um desses pontos. Ok? Então, é o J sobre N, né, que é a função empírica calculada em YJ, contra a função F calculada no YJ. Agora, raciocinando para o outro lado, né, dessa diferença, que aí no caso se pensa F menos a função empírica, pensando agora nessa outra diferença, o que temos aqui? Observe agora novamente esse gráfico. Se o objetivo é comparar a F menos a FE, pegar essa diferença, o máximo dessa diferença vai se situar numa região lá no início da distribuição, pois aqui o F fica por cima do F empírico. E o caso mais interessante é quando ele vai maximizar essa diferença, quando nós vamos maximizar essa diferença, é justamente quando a função empírica está avaliada no número imediatamente anterior ao ponto de salto, né? E a função f fica calculada exatamente neste ponto de salto. Então, calcular o f menos o fe e trabalhar com o máximo dessa diferença equivale a julgar, a avaliar a função, né? O máximo, né? A função f vai ficar calculada no ponto de salto, enquanto que a função empírica fica calculada num ponto imediatamente anterior, que seria o J menos 1 sobre N. Seria o salto anterior, né? E aí se calcula o máximo dessas diferenças. Então, perceba que o máximo das distâncias vai ser o máximo dos máximos. E daí, né? O Professor, máximo. Oi, André. o senhor poderia repetir, aí voltando no desenho, veja, Oi. essa diferença que o senhor falou, essa parte do início com aquele final aí que passa a função empírica, né? Diferença do finalzinho ali, que o intervalo está fechado, que está passando uma linha apontilhada, depois segue tangenciando, menos aquela parte Então, veja, no Você começo, poderia repetir, por favor? no começo, a máxima diferença, ela é alcançada quando eu tenho
A empírica, aliás, a função f fica por cima da empírica, tá certo? A empírica, nesse caso aqui, a maior diferença vai acontecer nesse pontinho aqui, ó. Eu estou marcando aqui, ó. Justamente porque aqui a f está calculada no ponto de salto, e a f empírica, ela ainda, nesse caso aqui, estaria igual a zero, tá certo? Ela está sendo calculada no ponto anterior, né? Então, se pensar no J aí, se você tivesse nesse Y3 aqui, onde é que seria esse ponto? Seria aqui, né? Aí a F estaria calculada no Y3, enquanto que a F empírica estaria calculada no Y2, seria igual ao do Y2, porque até aqui, né, nessa fronteira, a empírica se mantém constante, e ela vai saltar no Y3, aqui no Y3 ela salta. E Não entendi. no caso aqui a diferença é maior, né, é máxima aí, se você trabalhar, né, com o AF, né, calculada no YJ, AF no YJ, AF no YJ, e AF empírica calculada no YJ menos 1. Entendeu? Entendi. Bem interessante. Se pensar no lado lá no final da distribuição, né? Aí você teria, né, exatamente o quê? A F empírica calculada no YJ e a F calculada no YJ também, porque é justamente nesse ponto aqui, por exemplo, vou marcar de lá de verde, nesse ponto aqui, você tem a F empírica calculada exatamente no YJ e a F também estaria calculada no YJ. Então, a distância vai ser positiva e a distância máxima vai ser justamente nesses casos, né? E aí, se o objetivo é encontrar a distância máxima, aí se pega a máxima, né, o valor máximo entre todas as diferenças, né? E aí vai ser o máximo dos máximos, né? Que é o que está escrito aqui embaixo, né? Ou seja, né, o máximo da distância é o máximo entre o máximo da diferença FE menos F contra o máximo da diferença F menos FE, certo? E aí, transcrevendo isso aqui em termos já de J, né? Já tem esse aqui, o máximo FE menos F, já está aqui. E o máximo F menos FE está aqui marcado. Tá bom? Então, o D é o máximo dos máximos. Obrigada, e aí você varia o J de 1 até N, e aí vai varrer todos os Y possíveis observados de forma a garimpar aí o valor máximo dessa distância. Varrer o máximo, né? Procurar o máximo, né? E aí, veja, isso é calculado usando a amostra. Você tem cada um desses Y, são valores observados. Y1, isso estou supondo que estão ordenados, né? Y2, Y3, até o YN, né? YN. Tá certo? E aí eu coloco esse parênteses aqui para indicar que a amostra ela está ordenada, né? É uma amostra ordenada. E aí se vai calcular o D na amostra. Quando você calcula o D na amostra, a gente chama isso de decalc, que é a estatística calculada, sob a hipótese nula, considerando aqui a função f como sendo a distribuição, né, em hipótese nula, tá? Bem, então essa é a forma como a estatística KS é calculada. E aí, o que é o p-valor do teste, nesse caso? Que aí a gente vai definir a regra crítica, o quantio crítico e a regra de rejeição. E aí, com a definição
do p-valor do teste, né, vai se observar, né, se a probabilidade do D passar esse decalque, né, ou seja, vamos pensar aqui na distribuição sobre H0, sobre H0. Vou marcar aqui o valor da estatística calculada. Na verdade, vamos pensar o quê? O alfa. Vou marcar aqui o alfa. Alfa. Está marcado o alfa, aqui 1 menos alfa. E aí eu vou calcular a estatística. A estatística deu aqui, nessa região. Caiu aqui. Qual é a área que ela arrasta, né? Abaixo da curva de densidade? É o que a gente chama de p-valor do teste. Essa área é menor que o alfa, nesse caso aí, a área amarela é menor que o alfa. Então, se a área é menor que o alfa, eu tenho que rejeitar H0. O outro caso é quando a estatística cai aqui, por exemplo, à esquerda do valor crítico, e a área que ela acumula, ela é superior ao alfa. Nesse caso, não rejeitamos H0. Então, no caso aqui do teste KS, o interessante, né, é observar que esse p-valor, ele não, né, não depende, ele não depende da distribuição F sobre H0. Na verdade, a forma funcional que você escolher para a distribuição sobre a hipótese nula, né, o p-valor pode ser obtido por simulação e graças a um teorema que conclui que esse p-valor ele não muda, né, com a escolha da F. Não é dependente da escolha da F. Então, a regra de decisão vai estar mais associada ao valor da estatística calculada e o p-valor você vai obter usando dados simulados, tá bom? O p-valor você usa dados simulados usando a regra, a distribuição uniforme. Aí, por quê? A proposição é a seguinte. A proposição diz o seguinte. O p-valor do teste é uma probabilidade que não depende de F. Certo? E aí, vamos para cá a uma pequena demonstração. E vamos lá. Veja, o p-valor do teste é a probabilidade da minha estatística, o valor da estatística calculada, aliás, o valor da estatística sobre H0, né? O valor da variável sobre H0, e aí sobre H0, ela ser maior que esse decalque, né? Esse D aqui é o decalque. Daí, o que é para se observar é o seguinte, a função empírica contra a função f, né? A função empírica é o cardinal, né? É a quantidade de y que são menores que cada x, dividido por n, que é o tamanho da amostra. Bem, a função empírica, né, se a gente passar uma f nela, nos números, ela é uma função não decrescente, de forma que, se, por definição, né, de uma função não decrescente, se o y i é menor ou igual que um certo x, o f de y i vai ser menor ou igual que o f de x. E daí eu consigo sair dessa equação para a próxima, forma equivalente, por meio de uma igualdade. E qual é a diferença aqui? Agora aparece o f, né, que é um número uniforme. Tá certo?
que vai ser comparado com outro Fzinho calculado, né? Que também pode vir de números uniformes, tá bom? E aí eu lembro aqui a vocês, para vocês refletirem, tem até uma recomendação aqui, o que você acha dessa afirmação, né? O F de a função de distribuição acumulada, a função de distribuição acumulada, calculada um certo y, segue distribuição uniforme. E veja que interessante, né? A F é um número entre 0 e 1, né? E esse é um resultado teórico, né? E bastante útil, que é interessante que vocês tenham em mente, né? Então aqui, ó, esse resultado ele é muito importante. Com esse resultado, eu consigo usar apenas números uniformes para simular o p-valor do teste, utilizando aqui o valor calculado da estatística, né, apenas como um critério aí para analisar a taxa, né, a frequência de rejeições em uma réplica, uma quantidade de réplicas aí de repetições, inúmeras repetições aí desse experimento de gerar números uniformes e calcular a estatística e comparar ela com o valor calculado. Bem, feito isso, o que a gente vai fazer aqui agora é gerar números uniformes e comparar o cálculo, né, um cálculo que depende de uniformes, com o valor da estatística que é calculada na amostra inicialmente. E essa é a demonstração do teorema. E aí, se observarmos a fórmula lá que a gente obteve para o valor D, a estatística D, perceba que eu posso transcrever, né, a estatística simulada, basicamente observando, usando, na verdade, os números uniformes. Então, vou simular aqui essa amostra de uniformes e vou comparar, né, vou calcular o máximo dos máximos. Vai ser o J sobre N menos o J e o J menos o J menos 1 sobre N. Lembrando que eu vou gerar o 1, o 2, o N, porém, preciso dessa amostra ordenada, né? Ok? Da amostra ordenada. E aí eu vou comparar esses valores com esse J sobre N, né, e com o J menos 1 sobre N, e vou trabalhar com as diferenças até encontrar o máximo de todas essas diferenças. Esse valor máximo vai ser o valor da estatística simulada, que vai ser comparado com o valor da estatística calculada na amostra. E essa amostra corresponde, né, aos y que são observados nos seus dados. Tá ok? Bem, então, vamos lá. Vamos a um exemplo aqui, só para a gente ter ideia da intuição aqui desse cálculo dessa estatística KS. Então, vou usar aqui esses dados hipotéticos, né, para a gente entender o cálculo da estatística KS. Observe o seguinte, suponha uma amostra de tamanho 3, aí é só um exemplo, né, e que eu tenha gerado aqui o 1 igual a 0,7, o 2 0,6, o 3 0,4. Nesse caso aí vou gerar 3 números uniformes.
e, de forma ordenada, né, o primeiro da ordem é o 04, que seria o 3. O segundo é o 06, que é o U2, né? E o terceiro é o 07, né? Que é o U1. Então, o que eu vou fazer? Vou comparar o J sobre N, e aí vou começar com o primeiro aqui, né? Que é o 04, que está associado ao N igual a 3. J sobre N, 1/3, né? Menos o valor do número observado, do número gerado, 0,4. Então, calculou a primeira diferença. Vamos para a segunda. Vou dar um salto, 2/3. E o próximo número, 0,6, 2/3 menos 0,6. Fiz a segunda diferença. Vamos para a terceira. E aí, 3 sobre 3 é 1, menos o terceiro número, que é 0,7. E aí, agora, nós vamos fazer o cálculo do F, aliás, aqui eu fiz J sobre M menos o F empírico. O F menos o F empírico, né? Aliás, o F empírico menos o F. Isso aqui é o F empírico menos o F. Agora eu vou calcular o F menos o F empírico. São esses próximos aqui. O F menos o F empírico, aí nós vamos calcular ele, né, o F, né, menos o F empírico, né? Nesse caso aqui, o F empírico não tem nada. E aí, lembrando que esse F é o número uniforme mesmo, porque o F de um número uniforme é ele mesmo, né? Estamos usando aqui números uniformes. Então, 0,4, que é o terceiro, deixa eu ver, o primeiro, né? 0,4 menos o 0, né? Que é 0 sobre N. Depois nós vamos ter 0,6 menos 1/3, depois 0,7 menos 2/3. Fechada essa conta, feita essa conta, o máximo dos máximos, né, ou seja, o maior valor dentre todos esses aqui, né, será o valor da minha estatística simulada. Né? E aí precisa comparar esse valor da simulado, nesse caso aqui 0,4, com o valor calculado com base na amostra. Então teria que usar também a fórmula usando a amostra, né? Lembrando que sempre calculando a estatística sobre a hipótese nula. E aí, usando os dados da amostra, a gente teria que usar aqui a distribuição em hipótese nula, né? E aí usaria as diferenças J sobre N, F de YJ e F de YJ e J menos 1 sobre N. Certo? Com isso, teríamos a estatística calculada na amostra. E aí compara ela com o valor simulado. E a ideia é que se faça essa simulação, né, um número grande de vezes, e aí a frequência de rejeições vai ser uma aproximação, né, do p-valor do teste. Frequência de rejeições, né? A frequência de rejeições será uma aproximação simulada do p-valor do teste. Ok? Bem,
Então, a frequência de rejeições, a taxa de rejeição, né, após uma simulação de um número grande de repetições, né? 10 mil repetições, por exemplo, desse experimento. Né, 10 mil repetições desse experimento traria aí uma taxa de rejeição, que seria uma aproximação para o p-valor do teste. Tá ok? Bem, então, uma vez que eu estou apresentando aqui para vocês o teste KS, eu vou mostrar também, né, o resultado aqui de uma simulação feita aqui no R. Deixa eu achar. Aqui, por exemplo. Eu vou mostrar aqui um resultado usando o R. O que é que foi feito aqui, né? Eu utilizei aqui uma amostra de tamanho 300, por exemplo. Né? É ideal que se utilize uma amostra razoável, né? Em simulação, a gente precisa se preocupar um pouco mais do que 30 pontos, né? Quando a gente fala em dados simulados, mais do que 30 pontos, eu diria até mais do que 100 seria razoável, uma vez que você pode simular. Lógico que não pode tornar o experimento tão exaustivo, né, em termos de simulação. Você vai fazer um laço e esse laço pode deixar o trabalho demorado, né? Mas aqui uma amostra de tamanho 300, o que a gente vai simular. Então, por exemplo, aqui eu vou escolher o N, né? Vou escolher o N, vou gerar aqui números normais, né? Ou TED Student. Vamos pensar aqui, TED Student. Então, eu vou gerar aqui, esquece essa linha, deixar ela até comentada. E vou esquecer também essa linha de dados aqui, porque foi um dado externo que eu tinha colocado, mas aí eu vou usar o dado simulado mesmo. Então, aqui, ó, 300 números T com 2 graus de verdade. Então, vou lá e gero e ordeno, né? Uso a função sort aqui, ó, para já ordenar esses números. Em dados ordem, eu tenho a minha amostra ordenada. Ok? Do menor para o maior. A função nula, eu preciso calcular em cada um desses pontos ordenados. Então, eu vou usar a função pnorm, que é a acumulada da normal, né, calculada em cada um desses pontos. Né, e a normal padrão 0,1. Né. Isso aqui pode até deixar sempre, porque o default é 0,1, então nem precisaria colocar o 0,1 aqui. Então, eu calculei agora o F em todos esses pontos. No lugar de ter os pontos, agora eu tenho a acumulada da normal em cada um dos pontos. Certo? Então, à medida que você vai progredindo, avançando, a acumulada da normal vai acumulando a probabilidade 1, né? Começa lá no zero, pertinho de zero, né? Aqui da ordem de exponencial a menos 26, termina, né? Lá próximo do 1, né? A ordem de 1 aqui, né? E aí eu vou estabelecer aí quem vai ser o D1 e o D2. O D1 é a diferença J sobre N e o F de J. E o D2 é o F de J contra o J menos 1 sobre N. Então, vou zerar essas coisas aqui, colocar como numérico, e vou fazer um lacinho aqui só para calcular ponto a ponto essas diferenças. Né? Para cada elemento aqui dessa amostra, eu vou calcular essa diferença do I sobre N menos o F de I e o F de I menos o I sobre I menos 1 sobre N.
vou armazenar D1 e D2, depois eu vou calcular o máximo dos máximos. Então, é o que está sendo feito aqui. Eu calculo o máximo dos máximos. Esse, supondo que a minha amostra seja esses dados aqui, né? São RT, e aí se quiser fixar esse valor, teria que usar aqui um set seed, para poder garantir aí que vai dar sempre a mesma coisa, né? Você travou a semente do gerador é entregar o ponto de partida de um processo recursivo de geração. Então, se você entregar a semente, você consegue definir todos os elementos dessa sequência. Então, vou jogar aqui de novo, né? Só para calcular sempre o mesmo valor. E vou calcular a estatística calculada novamente. O decalc deu 0,0984542. Pensando aqui na função empírica, então a função empírica pode ser também aproximada, aí, pode ser calculada usando essa função ICDF. Eu pego os dados, calcula a ICDF dos dados, ele recalcula essa função empírica. Aqui um plot da função empírica, né? Aqui, obviamente, como tem um N muito grande, né? Mas você vai ver que ela vai dando esses saltos até chegar no 1. Né? Se eu usasse um N menor, seria mais fácil de enxergar esses saltos aqui, né? Por exemplo, aqui, a função empírica. Aqui, um N menor aqui, 30. Só para a gente ter uma ideia. Como é que funciona a função empírica. Olha lá. Veja que ela fecha a esquerda, abre a direita, aí vai dando os saltos até começando no 0, terminando no 1. E aí aqui, né, teríamos que comparar essa função empírica com uma função contínua, né, que estaria aí passando, né? Deixa eu desenhar melhor isso aqui. Passando pela função empírica, né? Ok. O desenho não foi muito bom, não, mas agora eu vou voltar aqui para o 100. Aliás, do 300. E vou fixar a semente para voltar para os dados anteriores, né? De forma que eu vou obter o mesmo valor do decalque que eu tinha mostrado a vocês antes. Opa, peraí. Não sei se eu tinha fixado mas agora, ó, fixou a semente 0,98452, que é o valor que a gente tinha obtido antes, né? Então, se eu fixar a semente aqui, ó, toda vez que eu gerar, eu vou estar gerando o mesmo número, tá bom? Aqui, 0,9, ok. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou simular o p-valor do teste. O que seria simular esse p-valor? Vamos escolher o alfa. Esse alfa é 5%. Número de réplicas, 10.000 réplicas de Monte Carlo. E aí vou usar aqui os D1 e o D2, né? Vou colocar aqui vetores numéricos. E o D, né? Estou calculando sempre o D1, o D2 e o D. Vou estabelecer um contador para saber qual é a minha taxa de rejeição. E vou fazer do 1 até o número de réplicas, né? Vou gerar números uniformes, ordenar eles, né? E
sair calculando as diferenças J sobre N e o P unif, que é justamente o valor mesmo, né, do número uniforme. E o P unif menos o J menos 1 sobre N. Aí, feito isso aqui, calcula o máximo e verifica se esse D calculado, simulado, né, é maior que o D cálculo, que foi calculado lá inicialmente. Faz isso 10.000 vezes e imprime a taxa de rejeição, compara com 5%. Eu vou rodar aqui para a gente ver, o tempo nem é tão rápido, não demora muito, na verdade. Então, agora eu tenho o valor dessa taxa de rejeição, né? Ou seja, terminou aqui. O p-valor vai ser o contador, que é essa taxa de rejeição. Posso até ver quantas vezes em 10.000 eu rejeitei 54 vezes, né? Em 10.000, o p-valor vai ser esse 54 sobre 10.000. Esse p-valor, óbvio, aqui, bem menor, né? Que o 5%, ok? E aí eu coloquei aqui só um if aqui, né? Se p-valor menor que alfa, imprima rejeite H0. Se não, não rejeite H0. Só para a gente ter a decisão. Nesse caso, rejeitamos a hipótese nula. Ou seja, com dados T e fazendo um teste de normalidade, eu rejeito a hipótese nula. Tá certo? Ou seja, o teste KS rejeitaria a hipótese nula aqui com base no resultado, né, realizado utilizando o p-valor simulado. Esse script eu vou anexar aqui, né, para vocês. Deixa eu colocar isso aqui agora. Esse script eu vou anexar aqui para vocês. Teste KS, né, com valores, com amostra de student. É um teste normal. Ok? Um teste de normalidade com amostra T de student. Então, vou colocar aqui agora para vocês e vou passar aqui a atividade para que vocês façam esse resumo, né? Eu vou explicar aqui o que eu vou fazer. Então, vou encerrar aqui a gravação. Acho que